Como não perder o foco da criança durante a sua aula no Ministério Infantil? Eu te explico tudo logo após a vinheta, então bora pro vídeo. Oi, tudo bem? Eu sou a Roseli Silva, criadora deste canal, e este vídeo é a parte 2 do conteúdo O que uma boa aula do Ministério Infantil precisa ter. Não viu o vídeo ainda? Volta lá, assiste a parte 1 primeiro, eu fico aqui te esperando e logo após você volta pra gente continuar, tá bom? Agora que você voltou, vamos ao conteúdo. Tópico 4. Uma boa aula precisa ter interação com a criança. Não fique só falando, pergunte, ouça, deixa elas contarem experiências, responderem questões. Para uma aula envolvente, significativa e transformadora no Ministério Infantil, é necessário envolver a criança. É isso que ativa a atenção e ajuda a fixar o conteúdo. E por que isso é tão importante? Crianças não são espectadores passivos, elas aprendem melhor quando participam ativamente. A interação estimula o interesse e a atenção e ajuda também na fixação do conteúdo. Cria um espaço para que a criança se expresse, torna a aula mais afetiva e acolhedora, fortalece a relação entre o líder e a criança, o professor e a criança, e isso gerando uma confiança neste relacionamento entre vocês. O que significa interagir com as crianças? Não é só perguntar por perguntar. Interagir é dar espaço para elas pensarem, responderem, opinarem e até contarem experiências pessoais ligadas à lição. É mostrar que o que elas têm a dizer também importa. Perguntas direcionadas. Faça perguntas simples, abertas e conectadas à história. Uma dica: evite perguntas difíceis demais ou que soem como prova. O objetivo é estimular a conversa, não pressionar a criança. Faça rodas de conversas depois da história bíblica. Abre um espaço com perguntas como: o que você aprendeu hoje? Você já viveu algo parecido? Como a gente pode fazer isso na nossa vida, no nosso cotidiano? As respostas podem ser surpreendentes e profundas. Envolvimento prático. Peça que encenem parte da história, deixe uma criança ajudar na contação usando objetos ou fantoche, use jogos de perguntas e respostas, faça um espaço para testemunhos infantis. Incentive a criança a contar algo que viveu com Deus ou algo que aconteceu na semana dela. Isso conecta a fé com a vida real. Use comandos durante a aula para manter o engajamento. Por exemplo, quem já ouviu essa história, levanta a mão. Se você acha que foi corajoso, faça um cara de valente. Dá um joinha se você concorda. Essas são formas lúdicas e simples de envolver a todos. Atividades com decisões. Pergunte às suas crianças: e se fosse você no lugar de Davi, o que faria? Essa forma de interação leva a criança a refletir e a aplicar a lição. Uma aula interativa traz benefícios como melhora a atenção e o comportamento, fortalece o vínculo afetivo com os líderes, ajuda a criança a construir fé prática e pessoal, cria um ambiente em que a criança se sente valorizada e amada. Tenha sempre 2 ou 3 perguntas interativas preparadas para cada aula. Elas podem ser perguntas de experiências pessoais, perguntas de opinião ou perguntas de aplicação da história. Por exemplo, se o tema da aula for amor ao próximo, você pode fazer as seguintes perguntas: quem já teve que ajudar alguém mesmo quando não queria? Como podemos mostrar o amor de Jesus lá na escola? Ensinamos melhor quando ouvimos também. Lembre-se, crianças que falam, aprende. Se ela participa, se expressa e se envolve, a palavra entra com mais força no coração e permanece. Aplicação prática da lição. Este é um dos momentos mais importantes da aula. É quando a criança entende como viver a palavra no dia a dia dela, como aquela história bíblica se aplica na vida dela. Traga para a realidade da criança em casa, na escola, com os amigos.
Ensinar uma história bíblica é maravilhoso, mas se a criança não entende como aquilo se aplica à vida dela, a lição pode se tornar apenas mais uma historinha. A aplicação prática é quando você ajuda a criança a enxergar que a Bíblia fala com ela sobre a vida dela, hoje e quando ela puder viver aquilo. É a ponte entre a história e a vida real da criança. E por que aplicar a lição de forma prática? A Bíblia deixa de ser um livro distante e vira algo vivo. A criança entende que ela também pode obedecer, amar, perdoar, orar, e isso fortalece a formação de caráter cristão desde cedo. Prepare a sua criança para lidar com situações reais, como brigas, medos, escolhas, bullying. E como você vai fazer isso na prática? Bom, use perguntas que conectem a história à realidade. Depois de contar a história, pergunte: você já passou por algo parecido? Se fosse você, o que faria? Como podemos fazer isso hoje? Por exemplo, se o seu tema for coragem, você pode contar a história de Davi e fazer as seguintes perguntas, os seguintes questionamentos. Você já teve que enfrentar algo difícil na escola ou em casa? Davi confiou em Deus. Como você pode confiar em Deus nessa situação? Dê exemplo do mundo da criança. Evite falar só do adultez. Traga a situação da vida real dela. Na escola, como dividir o lanche, não revidar uma ofensa, obedecer aos professores. Em casa, respeitar os pais, ajudar os irmãos, não mentir. Com os amigos, perdoar. Se você está em uma aula cujo tema é o perdão, você pode contar a história de José e perguntar para suas crianças: e quando seu amigo quebrar seu brinquedo favorito, você perdoa ou você fica com raiva? Use dramatizações ou encenações. Faça uma encenação simples com as crianças para ilustrar como aplicar a lição. Elas adoram. Pode ser um amigo que mente, um colega que precisa de ajuda, uma situação em que precisam dizer não ao pecado. Finalize sua aula com um desafio da semana. Dê a elas um desafio prático para viver em casa. Por exemplo, uma aula cujo tema é amor ao próximo. Essa semana, seu desafio é fazer um gesto de amor por alguém da sua escola. Pode ser ajudar, dar um abraço, orar por ela. Depois vocês me contam como foi. E reforce todo o seu conteúdo com a atividade final. Uma atividade pode ser uma colagem, uma pintura, uma lembrancinha. Se a lição é sobre generosidade, a atividade pode ser montar um envelope de cartinha de amor de Jesus para dar a alguém. Uma dica bem importante: use frases curtas, claras e no nível delas. Jesus quer que a gente compartilhe. Você pode perdoar como José. Quando você ajuda seu irmão, está obedecendo a Deus. A aplicação prática é como o sabor da aula. A história é a massa do bolo. O versículo é a cobertura, mas a aplicação é o recheio que dá sentido a tudo. Agora vamos para o nosso último tópico de hoje: atividade manual ou dinâmica. Encerre com algo prático, como pintura, colagem, lembrancinha ou dinâmica simples. Assim você reforça o que foi aprendido. Estes são recursos poderosos para reforçar a mensagem da aula de forma prática, divertida e significativa. Faça atividade manual ou dinâmica. E qual que é a função? Ao final da aula, uma atividade prática ajuda a fixar o conteúdo bíblico, envolve os diferentes estilos de aprendizagem, torna a aula mais lúdica e memorável, cria vínculo emocional com o que foi aprendido e permite que a criança leve algo concreto para casa, que serve como lembrança da lição e até como forma de evangelismo, quando ela compartilha com a família. Eu costumo entregar para a criança uma tag com o versículo da lição para a criança levar para casa. Quais tipos de atividades manuais eu posso aplicar? Pinturas e desenhos. Use uma cena da história para colorir ou ilustre o versículo do dia. Colagem e artesanato simples. Fazer um coração do perdão com papel colorido, montar uma armadura de Deus com recortes, criar um marcador de Bíblia com o versículo do dia. Faça lembrancinhas com um propósito: um chaveiro, um cartão, um saquinho de semente para lição sobre crescimento espiritual, um potinho com versículos para tema sobre oração. Essas lembranças podem ser evangelísticas também, pois a criança leva para casa
e compartilhe ali com a sua família. Faça dinâmicas simples. Elas amam. Jogo da memória bíblico, como figuras ou palavras ligadas à lição. Dinâmicas sobre escolhas certas. Dê para ela 2 opções e a criança levanta um cartão ou se move para o lado da sala para apontar a resposta correta. Por exemplo, seu tema é sobre obediência. Você pergunta para a criança: você deve gritar com a mamãe ou obedecer e ajudar com alegria? Ela vai escolher a segunda opção. Faça encenação em duplas ou trio. Peça para que elas representem uma cena do dia a dia que aplique a lição. Ajudar um amigo, orar por alguém, recusar uma atitude errada. Essas atividades têm benefícios. Elas desenvolvem a coordenação motora e a expressão criativa, ajudam a relembrar o conteúdo depois, criam memórias positivas sobre o momento na igreja e ajudam na evangelização em casa também. Mostra para a criança que ela fez parte de tudo aquilo. E agora vamos para as dicas finais. Mantenha as atividades simples, acessíveis e com propósito. Sempre ligue a atividade ao tema bíblico da aula. Prefira atividades que possam ser concluídas entre 10 a 15 minutos e dê tempo para conversar durante a atividade. Esse é o momento informal em que o conteúdo se fixa de forma natural na criança. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, comenta parte 3 para receber a continuação dessa série de vídeos. E para você que é professora ou professor do Ministério Infantil, eu te apresento um combo com 5 aulas prontas para você aplicar aí com sua turminha. Vai em PDF para você baixar e imprimir, o link vai estar na descrição. Obrigada por nos acompanhar até aqui, beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!